Paz do Senhor Jesus a todos. Irei ministrar a palavra aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12, amém? Com o título Correndo em direção ao alvo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também, quanto a isso, Deus os esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. E aqui o que Paulo fala, em primeiro lugar, ele não estava querendo se vangloriar, né? E sempre dar glória, dar graças a Jesus Cristo. Então ele fala aqui, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando. Então, assim como Paulo foi caminhando em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, assim devemos caminhar em direção ao alvo. Caminhe. Em primeiro lugar, caminhe. Então, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que o que também foi alcançado por Cristo, que é a salvação, a coroa da vida, o nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. Qual a atitude de Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, a gente deve esquecer o passado e avançar, né? Como diz aqui. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, quando entregamos a vida para Jesus, não devemos olhar para trás. Devemos prosseguir, devemos avançar em Cristo. Então, Paulo dá esta seguinte conclusão. Olha a atitude dele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Qual é o alvo? Jesus Cristo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus vai nos chamar, nos convocar, certo? Para o reino de glória ao lado de Jesus Cristo. Então,
Apresso-me em direção ao alvo, em direção a Cristo, prosseguindo, permanecendo na videira com Cristo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E então Paulo faz uma analogia com o grande prêmio cristão, a glória da salvação eterna, não conquistada por esforço humano ou capacidade, mas por meio da graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Então devemos ter os olhos fixos em Cristo. Nosso objetivo principal é Cristo, que faz tudo em nossas vidas e se entregou em sacrifício vivo para purificar-nos de todo o pecado e derramou seu sangue puro para nos lavar, nos purificar de todo o pecado e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Por isso, todos nós alcançamos a maturidade espiritual, ou seja, o crescimento espiritual da palavra de Deus. Devemos pensar desta mesma maneira, porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus nos esclarecerá. Então, todos nós alcançamos, a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. Esse é o progresso do cristão, no crescimento e na maturidade. Deixar o Espírito Santo esclarecer todas as coisas a cada um. Cada cristão deve viver segundo o que já aprendeu e experimentou do Senhor. Então, essa é a maturidade espiritual que cresce, pois é Deus que faz o crescimento em nossas vidas. Amém? Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, em um mundo onde a fome por informação parece insaciável, essa exortação de Paulo é um alerta para que os cristãos procurem fazer mais e mais ao Senhor, e mais o que já sabem, ser a vontade de Deus. Então aqui, caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, o que Paulo nos orienta aqui? Para sermos imitadores, assim como ele é imitador, foi imitador de Cristo, tendo o caráter de Cristo. Então devemos ter o caráter de Cristo e prestar atenção com quem a gente anda, as influências, de alguns amigos. E aqui, prestar atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto já vos adverti repetidas vezes, que agora repito, com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz. Tem muita gente vivendo como inimigo da cruz, rejeitando a Cristo. Tem gente vivendo com rebeldia também. E sim, esquecendo-se da salvação, Então, Paulo dá essa advertência também. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania, a Nova Jerusalém, que diz lá em Apocalipse, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, a gente aguarda, com grande expectativa a volta de Jesus Cristo, que está mais próxima. Então, nós cristãos, devemos aguardar com maior expectativa, grande expectativa, o Salvador,
Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, Jesus é o dono de todo o universo. Então, Jesus, ele nos transformará, a gente ressuscitará como ele ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitaremos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Transformará, os nossos corpos humilhados, ou seja, humilhados pelo pecado, pelos erros, todas as humilhações que passamos nesta terra. O nosso corpo será transformado, renovado, tornando-os semelhantes ao corpo de Cristo, ao seu corpo glorioso. Teremos um corpo ressurreto, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então Jesus é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem pleno domínio, como diz aqui, pleno domínio sobre todo o universo. Amém? Deus guarde vocês, fiquem com a paz de Cristo, a sagrada comunhão do Espírito Santo, a proteção de Deus esteja com todos vós. Deus abençoe.